Uma notícia muito triste sobre Fábio Júnior acaba de ser divulgada e está deixando os fãs do cantor brasileiro profundamente abalados. O eterno rei do romantismo, que marcou gerações com sua voz inconfundível e sucessos inesquecíveis, está passando por um momento muito difícil. O que realmente aconteceu com Fábio Júnior? Por que essa revelação está causando tanta comoção e preocupação entre seus admiradores? Fique até o final deste vídeo porque vamos revelar todos os detalhes dessa história que está tocando o coração de milhares de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus artistas favoritos. Fábio Correia Airosa Galvão, que o Brasil conheceria mais tarde como Fábio Júnior, nasceu em 21 de novembro de 1953, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Ele era filho de um taxista e de uma professora de piano, vivendo em uma família de classe média baixa. A casa era simples, mas cheia de música. Desde pequeno, Fábio observava a mãe ao piano e o esforço diário do pai, sem imaginar que aqueles dois mundos diferentes formariam a base de sua vida artística. A ligação com a música surgiu naturalmente. Ainda criança, ele começou a participar de programas infantis como Calouro, enfrentando palcos improvisados e pequenas plateias. Junto com os irmãos Heraldo e Danilo, criou grupos musicais como Os Namorados, Bossa 4 e Arco-Íris. Eles se apresentavam em programas de TV, inclusive na TV Bandeirantes, bem no auge da Jovem Guarda. Cada apresentação reforçava no menino a sensação de que a música não era apenas diversão, mas um destino possível. Aos 13 anos, sua rotina mudou quando entrou para o teleteatro da Rede Bandeirantes. Ali contracenou com artistas experientes, como Cacilda Becker, o que abriu seus olhos para o universo da atuação. Pouco depois, participou da TV Cultura no programa Um Pássaro em Meu Ombro, atuando ao lado de Etty Fraser e Paulo Altran. Ele também fazia figurações em novelas e aparecia em programas como o do Chacrinha, tentando agarrar todas as oportunidades que surgiam. Mesmo tão jovem, já compreendia que precisaria insistir se quisesse vencer. Apesar de tudo, a situação financeira da família era complicada. Para ajudar em casa, todos trabalhavam na banca de jornais do pai. Fábio também teve outros empregos comuns. Trabalhou em lojas de departamento e chegou a ser motorista escolar. Enquanto isso, ouvia pessoas duvidando de seu sonho de cantar, dizendo que a música não daria futuro. Ele guardava essas críticas, mas nunca permitiu que elas o parassem. O desejo de seguir na arte era maior do que os obstáculos. Em 1971, decidiu iniciar de vez a carreira solo. Para atender às exigências das gravadoras, começou gravando músicas em inglês e adotou pseudônimos como Uncle Jack e Mark Davis. Como Mark Davis, alcançou grande repercussão com a canção Don't Let Me Cry, lançada em 1973. O sucesso foi importante, mas trouxe outro desafio. Como começava a atuar em novelas, surgiu a possibilidade de confusão com o ator Flávio Galvão. Para evitar problemas, adotou o nome artístico Fábio Júnior, que se tornaria permanente em sua trajetória. Essa fase inicial misturava esforço, incertezas e pequenos avanços. Ele continuava dividindo o tempo entre trabalhos simples, participações menores na TV e gravações esporádicas. Nada era fácil, mas cada passo construía sua base profissional. Sem perceber, o jovem artista moldava o caminho que o levaria muito além do que imaginava. Os dias seguintes trariam mudanças importantes. Seu talento começaria a ganhar espaço e as primeiras portas para o sucesso nacional se abririam, preparando o terreno para a fase de ascensão que transformaria seu nome em referência no país. Quando entrou na década de 1970, Fábio Júnior já somava experiências importantes, mas ainda buscava uma identidade definitiva como artista. Nesse período, ele equilibrava a música com a atuação, tentando encontrar o caminho certo. Em 1977, estreou na Rede Globo na novela Nina. A exposição nacional trouxe um novo tipo de atenção e abriu portas para trabalhos maiores. No ano seguinte, ganhou destaque em Ciranda Cirandinha, programa em que apresentou a música Pai, uma composição que refletia emoções profundas e viraria um dos seus maiores símbolos. A canção acabou se tornando o tema de abertura da novela Pai e Herói, o que ampliou ainda mais sua popularidade.
Mesmo com a carreira de ator avançando, Fábio desejava se firmar também como cantor. O grande passo aconteceu em 1981, quando lançou seu primeiro LP dedicado totalmente à música. O álbum trouxe sucessos como Alma Gêmea e Quando Gira o Mundo. As canções rapidamente conquistaram o público e venderam milhões de cópias, consolidando Fábio como um dos maiores nomes da música romântica brasileira. O carisma, o timbre marcante e a presença de palco transformaram ele em um verdadeiro galã nacional, admirado em todas as faixas etárias. No cenário internacional, ele também chamou atenção. Em 1987, recebeu o prêmio Antorcha de Prata no Festival de Viña del Mar, no Chile, graças aos álbuns gravados em espanhol. No mesmo período, realizou um dueto com a cantora britânica Bonnie Tyler. A música Sem Limites para Sonhar atingiu quase 400 mil exemplares vendidos na América Latina, mostrando que o talento de Fábio ultrapassava fronteiras e conquistava públicos diversos. A TV continuou fazendo parte de sua trajetória. Em 1985, interpretou o ator Roberto Matias na novela Roque Santeiro, uma das produções mais marcantes da história da teledramaturgia brasileira. Depois, em 1992, deu vida ao fotógrafo Jorge Tadeu, em Pedra sobre Pedra. Esse personagem se tornou um ícone dos anos 1990 e reforçou ainda mais sua imagem de símbolo sexual e artista versátil. Os anos seguintes confirmaram sua força na música. Em 2002, conquistou o prêmio TIM de Melhor Cantor Popular. Ao longo da carreira, lançou mais de 20 álbuns com hits como Caça e Caçador e O Que É Que Há, e que atravessaram gerações e continuam presentes em rádios, trilhas de novelas e histórias de amor do público. Seus shows lotavam casas de espetáculo em todo o país e sua figura permanecia associada a romantismo e sensibilidade. Em 2023, aos 70 anos, Fábio Júnior celebrou 50 anos de carreira no programa Som Brasil. Na ocasião, relembrou momentos marcantes, apresentou releituras de sucessos e compartilhou histórias inéditas. O especial mostrou não só a longevidade de sua trajetória, mas também sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público, renovando a admiração e carinho entre fãs de diferentes gerações. Com tantas conquistas acumuladas, Fábio Júnior alcançava um ponto alto de sua vida artística. No entanto, nem tudo seria marcado por vitórias. Ao longo do caminho, ele enfrentaria quedas, rejeições e escolhas difíceis, experiências que moldariam sua maturidade e o preparariam para novos desafios que o aguardavam. Mesmo com o sucesso crescente na música e na televisão, a carreira de Fábio Júnior não foi feita apenas de acertos. Os anos 1980 marcaram também momentos difíceis que o obrigaram a repensar escolhas e lidar com rejeições inesperadas. Em 1981, ele protagonizou a novela O Amor é Nosso, da Rede Globo. Era sua primeira oportunidade como galã principal em uma trama das 7, mas o resultado ficou longe do esperado. A novela não conquistou o público, passou por várias reformulações e acabou se tornando um dos maiores fracassos da emissora naquele período. Para Fábio, foi uma decepção marcante, que o fez questionar seu espaço na teledramaturgia. Mesmo depois desse tropeço, novos convites surgiram ao longo da década de 1990. Ele recebeu propostas para atuar em O Fim do Mundo, da Globo, e em Tocaia Grande, da extinta Manchete. No entanto, decidiu recusar essas oportunidades e escolheu interpretar o protagonista da novela Antônio Alves, Taxista, produzida pelo SBT em 1996. O personagem era uma homenagem ao pai, que havia sido taxista, e Fábio acreditava que essa ligação pessoal poderia trazer força ao projeto. Porém, mais uma vez, o resultado não foi o esperado. A novela enfrentou baixa audiência e foi encerrada com 82 capítulos, número reduzido em relação ao planejado. O próprio Fábio chegou a admitir arrependimento pela escolha. O SBT solicitou a extensão da novela, mas ele recusou, afirmando que a trama não funcionaria mesmo com mais capítulos. Para ele, foi um momento de frustração que afetou sua imagem como ator naquele período e reforçou a sua necessidade de focar no que realmente dominava, a música. Os obstáculos não estavam apenas na atuação. No início da carreira musical, quando ainda usava pseudônimos como Mark Davis, o sucesso de músicas em inglês criou resistência das gravadoras quando decidiu cantar em português.
Havia receio de que essa mudança prejudicasse as vendas. Para conseguir gravar no idioma que desejava, precisou insistir e enfrentar atrasos nos lançamentos. Em alguns momentos, foi obrigado a se afastar temporariamente da atuação para concentrar energia em álbuns que demoravam a se firmar. Outro episódio difícil ocorreu em 1976, quando a novela Despedida de Casado, na qual atuaria, foi censurada antes de ir ao ar. Essa decisão política, comum no período da ditadura militar, deixou o elenco frustrado e interrompeu o trabalho repentinamente. Para Fábio, a situação reforçou a sensação de instabilidade que acompanhava sua trajetória. Em 1996, aos 43 anos, depois do fracasso de Antônio Alves, Taxista, ele viveu um dos pontos mais baixos da carreira. O insucesso gerou duras críticas e trouxe reflexões importantes sobre seus rumos profissionais. A partir desse momento, decidiu voltar-se de forma mais intensa à música romântica, assumindo de vez o estilo que conquistaria o país. Esses tropeços, embora dolorosos, ensinaram lições profundas. Fábio percebeu que sua força estava na autenticidade e na capacidade de transformar experiências negativas em inspiração artística. Muitas das composições que surgiram após esses períodos carregam justamente essa mistura de sensibilidade e superação, marcando a evolução de um artista que nunca deixou de se reinventar. Com o tempo, porém, novos desafios surgiriam fora do palco e das câmeras, envolvendo polêmicas e exposições públicas que colocariam sua imagem no centro de debates intensos. Com o avanço da fama, a vida pessoal de Fábio Júnior se tornou cada vez mais exposta. A imagem de galã romântico vinha acompanhada de curiosidade intensa sobre seus relacionamentos, decisões e opiniões. Com o tempo, essa exposição resultou em polêmicas, controvérsias e debates que marcaram diferentes fases de sua trajetória. Um dos episódios mais comentados ocorreu em 2021, durante o BBB 21, quando Fiuk, seu filho, estava no reality. Um organograma criado por internautas viralizou nas redes sociais explicando os 7 casamentos de Fábio Júnior. O material rapidamente virou meme e reacendeu discussões sobre sua vida amorosa, alimentando a fama de namorador e abrindo espaço para julgamentos e brincadeiras que circularam por semanas. Outro caso que o envolveu aconteceu em 2016, quando notícias falsas começaram a circular, afirmando que ele teria assumido homossexualidade, mesmo sendo casado na época. As informações eram completamente inventadas, mas ganharam grande repercussão porque Fábio Júnior ainda não era ativo nas redes sociais, dificultando desmentidos imediatos. Quando finalmente se pronunciou, lamentou a propagação de boatos e destacou os perigos da desinformação, reforçando a vulnerabilidade de figuras públicas em ambientes digitais. Em 2022, uma tragédia marcou sua carreira de forma dolorosa. Durante um show no Clube de Campo de Sorocaba, o fã Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, foi agredido e acabou morrendo. Fábio se manifestou publicamente, chamando o acontecimento de fatalidade e expressando solidariedade à família do fã. Mesmo sem qualquer envolvimento direto no episódio, o caso levantou debate sobre segurança, estrutura de eventos e responsabilidade social de artistas durante apresentações. As polêmicas também chegaram ao campo judicial. Em 2024, seu ex-motorista, Alex Bueno, entrou com um processo trabalhista pedindo R$650 mil por horas extras e acúmulo de funções. O caso ganhou repercussão porque envolvia acusações sérias de abuso de jornada. A justiça, porém, decidiu a favor de Fábio Júnior e condenou o ex-funcionário por má-fé. Mesmo com a vitória, o episódio reacendeu discussões públicas sobre relações de trabalho, postura de empregadores e limites entre confiança e profissionalismo. No campo familiar, os conflitos ganharam destaque especial. Declarações de seus filhos geraram repercussões significativas. Em 2020, Cléo afirmou que o pai havia sido ausente durante a infância, despertando grande comoção. Em 2024, Fiuk relatou dificuldades de suporte emocional e financeiro, reacendendo críticas ao cantor. As discussões se espalharam pelas redes sociais, com cada comentário ganhando interpretações diversas, alimentando debates sobre paternidade e responsabilidade afetiva. Além disso, as próprias separações e os detalhes de seus relacionamentos se tornaram alvo constante da imprensa. Comentários indiretos, postagens e entrevistas contribuíram para a construção de um retrato público complexo, misturando admiração, julgamentos e suposições. Apesar das polêmicas, Fábio Júnior buscou responder com serenidade e foco na música.
As polêmicas, embora desgastantes, também mostraram seu lado humano. Ele aprendeu a lidar com críticas e a reconhecer erros, fortalecendo sua relação com o público ao adotar postura mais transparente e emocionalmente aberta. E enquanto as notícias sobre a vida pessoal seguiam repercutindo, outro tema ganhava espaço em sua trajetória: os relacionamentos que marcaram sua história familiar e afetiva. A vida amorosa de Fábio Júnior sempre chamou a atenção do público, não apenas pela quantidade de relacionamentos, mas pelo impacto que cada um teve em sua trajetória pessoal e familiar. Ao longo dos anos, o artista viveu histórias intensas, marcadas por encontros, separações e aprendizados que moldaram sua visão sobre afeto, paternidade e responsabilidade emocional. Sua primeira união ocorreu com Teresa de Paiva Coutinho, entre 1976 e 1979. O casamento não gerou filhos e terminou de maneira discreta, no momento em que sua carreira ainda estava em construção. Pouco depois, em 1979, ele se casou com a atriz Glória Pires, uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Dessa relação nasceu sua primeira filha, Cléo, que se tornaria atriz e cantora. O casamento durou até 1983 e terminou de forma turbulenta, em meio a agendas cheias, diferenças pessoais e dificuldades emocionais. Anos mais tarde, Cléo comentou que vivenciou ausências paternas da infância, algo que Fábio reconheceu publicamente como um dos pontos sensíveis de sua vida. Após esse período marcado por tensões, Fábio vivia um relacionamento mais estável com Cristina Kartalian, entre 1986 e 1990. Dessa união nasceram 3 filhos: Crísia, que se tornou veterinária, Tainá, que seguiu carreira musical, e Fiuk, ator e cantor conhecido pela novela Malhação e pelo BBB 21. A separação ocorreu de forma mais amigável, mas ainda envolvendo desafios típicos de uma família numerosa. Com o tempo, surgiram relatos de dependência financeira e inseguranças vividas por Fiuk, que mais tarde comentaria sobre dificuldades emocionais enfrentadas com o pai. Nos anos seguintes, vieram relacionamentos mais breves. Em 1993, Fábio se casou com Guilhermina Gimble, permanecendo com ela até 1998. A atriz descreveu a relação como intensa, mas sem filhos. Em 2001, viveu um casamento curto com Patrícia de Sabrit, que durou cerca de 3 meses. A imprensa explorou intensamente o assunto, destacando a rapidez da união e repetindo comentários sobre o histórico amoroso do cantor. Em 2007, Fábio casou-se com Mari Alexandre. Antes da união, ele havia feito vasectomia, mas decidiu revertê-la para que pudessem ter um filho juntos. O nascimento de Zion em 2009 marcou sua experiência como pai mais maduro. O casamento, porém, terminou em 2010, com disputa sobre guarda e acusações de ausência que voltariam a repercutir em 2024. A partir de 2016, encontrou estabilidade com Fernanda Pascucci, ex-bancária e fã de longa data. A relação trouxe maior tranquilidade emocional e ajudou o cantor a reorganizar sua rotina e suas prioridades. Sem filhos desse casamento, Fábio passou a valorizar ainda mais o diálogo e a reconciliação com a família, fortalecendo vínculos antes fragilizados. Com 5 filhos e 7 casamentos ao longo da vida, Fábio Júnior sempre reconheceu erros e buscou reparar falhas afetivas. Em entrevistas recentes, refletiu sobre o peso de suas escolhas e reafirmou a importância dos laços reconstruídos, especialmente com Cléo. Esses vínculos familiares, mesmo cheios de desafios, tornaram-se parte essencial da construção emocional que o acompanhava nos anos seguintes. Ao longo de sua trajetória, Fábio enfrentou momentos delicados relacionados à saúde física e emocional. Sua juventude coincidiu com um período de efervescência cultural e vida noturna intensa, especialmente durante a influência da Jovem Guarda. Em entrevistas ao Jornal da Tarde, ele admitiu ter experimentado drogas, descrevendo essa fase como algo passageiro, ligado ao ambiente artístico e à curiosidade típica da idade. Apesar disso, nunca detalhou tratamentos formais, preferindo caracterizar o episódio como um comportamento superado com amadurecimento. Aos 40 anos, tomou uma decisão médica importante. Realizou vasectomia para evitar novos filhos em um momento em que buscava controlar melhor sua vida pessoal.
A cirurgia marcou uma fase de reorganização familiar. No entanto, anos depois, ao iniciar o relacionamento com Maria Alexandre, decidiu reverter o procedimento. A reversão ocorreu em 2008 e exigiu acompanhamento médico especializado, seguido de fertilização in vitro, que resultou no nascimento de Zion em 2009. Esse processo foi descrito por ele como um gesto de amadurecimento e compromisso emocional. Em 2023, já com 70 anos, Fábio participou do programa Som Brasil, onde compartilhou reflexões sobre saúde mental. Falou de turbulências vividas ao longo das décadas, mencionando que recorreu à espiritualidade e a formas informais de terapia para lidar com crises internas. Ele afirmou que, embora tenha enfrentado momentos difíceis, não chegou a desenvolver depressão clínica, mas reconheceu que a pressão da indústria do entretenimento exigiu constante atenção emocional. Durante a pandemia de 2020, o isolamento mexeu profundamente com seu estado psicológico. Acostumado a palcos, viagens e contato com fãs, viu sua rotina ser interrompida de maneira abrupta. Em lives e entrevistas, comentou sobre inseguranças que ressurgiram nesse período, especialmente em relação ao futuro da carreira. Para lidar com o estresse, adotou exercícios físicos, alimentação equilibrada e cuidados especiais com a voz, que considerava seu instrumento mais valioso. Ao longo da vida, Fábio também encontrou apoio em amizades que tiveram um papel importante em sua estabilidade emocional. A relação com Chico Xavier, por exemplo, foi uma dessas influências marcantes. Ele relatou que conversas com o médium ofereciam conforto em momentos de crise, ajudando a fortalecer sua espiritualidade e a forma de encarar perdas e desafios. Fábio nunca registrou internações psiquiátricas ou tratamentos médicos sérios relacionados à saúde mental. Em vez disso, sempre falou sobre a importância de reconhecer fragilidades e buscar equilíbrio através da música. Muitas de suas composições mais sensíveis nasceram justamente de períodos de inquietação interna. Esses momentos de vulnerabilidade moldaram uma nova perspectiva em sua vida. O artista passou a priorizar o bem-estar, o descanso e a convivência familiar, entendendo que saúde física e emocional eram essenciais para continuar cantando, viajando e mantendo o vínculo afetivo com seu público. Ao longo da vida, Fábio Júnior precisou enfrentar momentos que exigiram cuidados médicos importantes. Embora nunca tenha sido conhecido por problemas graves de saúde, o cantor passou por procedimentos e tratamentos que influenciaram sua rotina, seu bem-estar e até suas decisões familiares. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em 2008, quando decidiu reverter a vasectomia feita anos antes. Esse procedimento tinha sido realizado em sua fase de maior preocupação com planejamento familiar. Porém, perdeu sentido quando ele e Maria Alexandre manifestaram o desejo de ter um filho. A reversão cirúrgica, acompanhada por uma equipe especializada, representou um passo significativo em sua vida afetiva. O processo não foi simples. A reversão da vasectomia exige alto nível técnico e tem taxas variáveis de sucesso. Para aumentar as chances, o casal optou também pela fertilização in vitro, método que envolveu consultas constantes, acompanhamento hormonal e uma carga emocional intensa. Para Fábio, essa etapa simbolizou maturidade, compromisso e renovação. Em 2009, o nascimento de Zion marcou o resultado positivo de todo o esforço médico e emocional vivido ao longo daquele período. Além dessa experiência mais complexa, Fábio enfrentou outras intervenções menores que fizeram parte de sua vida profissional. Em 2015, precisou extrair dentes do siso, procedimento comum, mas que impactou sua agenda de shows. Como cantor, qualquer intervenção que afete a boca ou a região facial exige cuidado redobrado, já que a recuperação pode interferir diretamente na articulação da voz. Ele cancelou compromissos momentaneamente e seguiu recomendações rígidas, sempre priorizando a saúde vocal. Durante a pandemia de 2020, quando a rotina de apresentações foi interrompida, o cantor voltou sua atenção para a saúde física. Com mais tempo em casa, passou a fazer fisioterapia para tratar dores nas costas, resultado de décadas de viagens, palcos, ensaios e rotinas exaustivas. Esse tratamento foi essencial para evitar cirurgias maiores e melhorar sua postura. Aos 67 anos,
Fábio reconhecia a necessidade de cuidar com mais atenção do corpo para manter o ritmo de vida que exigia preparo físico constante. A saúde cardíaca também passou a receber atenção especial com o passar dos anos. Influenciado pelas longas jornadas do pai como taxista e pelos fatores hereditários de sua família, Fábio adotou a prática de realizar check-ups anuais com cardiologistas. Incluiu na rotina exercícios físicos moderados e uma alimentação mais equilibrada, buscando prevenir complicações simples que poderiam se agravar com o envelhecimento. A postura cuidadosa refletia não apenas preocupação consigo mesmo, mas também o desejo de acompanhar o crescimento dos filhos e netos. Para manter a voz sempre saudável, Fábio manteve ao longo da carreira acompanhamento frequente com fonoaudiólogos. Em períodos de turnês intensas, esse cuidado se tornou ainda mais essencial. Exercícios de aquecimento vocal, hidratação constante e técnicas respiratórias eram parte natural de seu cotidiano. Apesar de não ter passado por cirurgias nas cordas vocais, preveniu problemas com disciplina e orientação profissional. Essas intervenções e tratamentos mostram que, ao longo do tempo, Fábio desenvolveu uma relação madura com o próprio corpo. Entre cirurgias importantes e cuidados diários, ele aprendeu a equilibrar vida pessoal, trabalho e saúde. E mesmo cuidando do presente, episódios marcantes do passado continuaram influenciando sua jornada, especialmente quando envolviam perdas profundas e lutos que moldaram sua história. A trajetória de Fábio Júnior carrega momentos de alegria e conquistas, mas também episódios de dor profunda, muitos deles relacionados a perdas significativas. A morte mais impactante em sua vida ocorreu em 4 de abril de 1982, quando seu pai, Antônio Luiz Airosa Galvão, foi assassinado durante um assalto enquanto trabalhava no táxi. O pai tinha 53 anos e era símbolo de força e dedicação para a família. A notícia abalou Fábio de forma devastadora. Ele tinha apenas 28 anos e estava em plena construção da carreira. O luto se transformou em inspiração para uma de suas músicas mais emocionantes, Pai, que expressa saudade, admiração e carinho. A canção se tornaria um marco da música brasileira, tocando gerações e reforçando a dimensão humana do artista. A tragédia coincidiu com um momento especial da família. Glória Pires, com quem Fábio era casado na época, estava grávida de Cléo. A filha nasceu 6 meses após a morte do avô. Em diversas entrevistas, Fábio disse ver nisso uma espécie de sinal de continuidade, como se a vida lhe oferecesse um novo significado diante da perda. No programa Som Brasil, em 2023, ele relembrou esse período com profunda emoção, destacando que a música o ajudou a atravessar o luto. Outra perda que o marcou aconteceu em 2022, durante um show em Sorocaba. O fã Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, morreu após sofrer agressão no local. Fábio se solidarizou com a família e descreveu o evento como uma fatalidade que o abalou profundamente. Embora não tivesse responsabilidade direta, ver uma tragédia ocorrer em um ambiente que deveria ser de celebração trouxe reflexões sobre segurança e prevenção em apresentações públicas. Ao longo da vida, Fábio também perdeu colegas importantes. Cacilda Becker, com quem atuou ainda na adolescência, faleceu em 1969, após um derrame cerebral sofrido no palco. Mesmo jovem na época, Fábio guardou lembranças fortes dessa convivência, reconhecendo o impacto da atriz em sua formação artística. Tim Maia, outro grande ícone da música brasileira, também deixou marcas em sua trajetória com influências musicais e histórias compartilhadas nos bastidores. Entre suas referências espirituais, um nome teve papel especial. O médium Chico Xavier, falecido em 2002, foi uma figura de conforto emocional para Fábio em momentos de dor. Os encontros entre os dois, relatados em entrevistas, ajudaram o cantor a desenvolver uma visão mais acolhedora sobre morte, ciclos e sentido da vida. Essas perdas, somadas ao peso da própria trajetória, moldaram a sensibilidade que o público reconhece em suas interpretações. A dor do luto, transformada em arte, ajudou Fábio a tocar emoções profundas em seus fãs. E mesmo convivendo com tragédias e despedidas difíceis, ele seguiu adiante, construindo uma jornada marcada por resiliência e reflexão. Nos anos seguintes, porém, Fábio enfrentaria períodos de isolamento que revelariam outras fragilidades e desafios pessoais,
ampliando ainda mais a complexidade de sua história. A vida de Fábio Júnior sempre foi marcada por luzes, palcos e atenção do público, mas também por momentos de silêncio e solidão que desempenharam um papel importante em sua trajetória pessoal e profissional. No final da década de 1970 e início dos anos 1980, ele enfrentou um período delicado após viver dificuldades na música e sofrer restrições na televisão. A censura à novela Despedida de Casado, em 1976, que nunca chegou a ser exibida, foi um golpe inesperado. Sem o trabalho que esperava, Fábio passou a ser menos procurado pela mídia, o que o levou a viver um período de instabilidade. Para sustentar a família, voltou a trabalhar em figurações e empregos comuns. Esses anos ensinariam a ele o valor da persistência, mostrando que o caminho do sucesso não era linear. Os momentos de isolamento retornaram em outras fases de vida. A separação turbulenta com Glória Pires, em 1983, deixou marcas emocionais profundas. O fim do relacionamento coincidiu com críticas públicas e com o início da carreira de Cléo. A relação com a filha, marcada por desentendimentos e distanciamentos, tornou o período ainda mais difícil. Esse isolamento afetivo foi um dos pontos que mais exigiram reflexão e amadurecimento por parte do cantor. Outro momento significativo ocorreu em 1996, após o fracasso da novela Antônio Alves, Taxista. A trama, exibida pelo SBT, não alcançou o público esperado e terminou rapidamente. Diante da baixa repercussão e da recepção negativa, Fábio se recusou a prolongar o contrato e decidiu se afastar por um tempo. Essa fase de recolhimento resultou em pensamentos profundos sobre suas escolhas artísticas e profissionais. Embora já tivesse lançado álbuns de sucesso, sentiu-se pressionado a provar seu valor novamente, o que o levou a investir mais intensamente na música romântica. O isolamento também marcou sua experiência durante a pandemia de 2020. Aos 67 anos, acostumado a palcos lotados e contato direto com fãs, viu sua rotina parar abruptamente. A ausência de shows afetou não só sua vida profissional, mas também seu emocional. Em lives e entrevistas, confessou ter sentido insegurança financeira mesmo sendo um artista consolidado. Ele contou que precisou ajustar gastos e reorganizar sua vida para lidar com a pausa inesperada. Esse período trouxe reflexões profundas sobre envelhecimento, fragilidade e propósito. Questões familiares também contribuíram para momentos de afastamento. Relatos de Cléo sobre ausência paterna e declarações de Fiuk sobre dificuldades emocionais e financeiras criaram tensões. Em 2021, durante a participação de Fiuk no BBB, surgiram críticas que reacenderam velhas dores. Fábio preferiu se resguardar, refletindo sobre erros, tentando compreender o impacto de suas escolhas nos filhos. Além disso, a gestão financeira sempre foi um ponto sensível. Ele mesmo admitiu em entrevistas que só aprendeu a lidar melhor com dinheiro após sua união com Fernanda Pascucci. Antes disso, enfrentou fases de má administração e gastos impulsivos, o que gerou estresse e momentos de preocupação. Esses períodos de crise interna moldaram uma nova postura no cantor. Ele passou a valorizar o silêncio, o cuidado com a mente e a música como expressão de cura. O isolamento, embora doloroso, o transformou, preparando-o para encarar traumas passados e buscar reconciliação consigo mesmo e com os outros. A trajetória de Fábio Júnior é marcada por sucessos, mas também por traumas que deixaram marcas profundas e influenciaram diretamente sua forma de se relacionar, criar e interpretar. O trauma mais marcante ocorreu em 1982, quando seu pai foi assassinado durante um assalto no táxi. A violência repentina interrompeu a vida de um homem trabalhador e presente, gerando uma dor que acompanharia Fábio para todo sempre. A música Pai surgiu como catarse e homenagem, carregando o sentimento de perda que nunca desapareceu. Esse episódio também teve impacto direto na sua paternidade tardia com Zion, pois ele buscava oferecer ao filho o acolhimento que perdeu cedo demais. Outra fonte intensa de desilusão veio dos relacionamentos amorosos. O casamento com Glória Pires, apesar de ter marcado uma fase importante da vida do casal,
terminou de forma turbulenta. As circunstâncias da separação e os desafios emocionais envolvidos afetaram profundamente Fábio. As dificuldades repercutiram na relação com Cléo, que mais tarde relataria que o pai foi ausente na sua criação e que a mãe sofreu muito naquele período. Fábio reconheceu esses erros e por muito tempo carregou sentimentos de arrependimento, tentando reconstruir a relação com a filha aos poucos. Também enfrentou rejeições artísticas que o marcaram emocionalmente. Antes de se tornar um nome consagrado, ouviu diversas vezes que não tinha futuro como cantor. Esses desencorajamentos surgiam tanto de pessoas próximas quanto de profissionais da área. Cada comentário do tipo funcionava como um golpe na autoestima, mas também como combustível para provar seu valor. Esses momentos estão refletidos em algumas de suas composições mais sensíveis, que abordam vulnerabilidade e superação. Nos anos 1970, um episódio pessoal e artístico envolvendo Elis Regina se tornou uma memória ambígua para o cantor. Segundo ele, houve um interesse da cantora em um encontro afetivo, mas ele recusou por desejar gravar uma música com ela. O momento passou e a parceria nunca aconteceu. Anos depois, Fábio mencionaria o episódio como uma lição sobre oportunidade, equilíbrio e escolhas que às vezes deixam marcas. As dificuldades com os filhos também geraram traumas emocionais. O afastamento de Fiuk em determinados períodos, motivado por questões financeiras e conflitos familiares, trouxe dores que Fábio confessou em entrevistas. Ele comentou que às vezes precisava deixar doer para amadurecer e compreender seus limites enquanto pai. Os desafios com a guarda de Zion e os conflitos com Mária Alexandre também intensificaram o desgaste emocional. Ao longo da vida, Fábio enfrentou críticas duras, julgamentos públicos e momentos de grande fragilidade. No entanto, esses traumas acabaram moldando uma personalidade resiliente. A arte se transformou em ferramenta para processar sentimentos e construir pontes de reconciliação. Suas músicas românticas, muitas vezes vistas apenas como declarações amorosas, carregam elementos de sua própria dor. Esses eventos, somados ao peso da fama e às responsabilidades emocionais, formaram um artista que aprendeu a transformar perdas em profundidade. E ao reconstruir laços e revisitar memórias difíceis, Fábio seguiu encontrando formas de ressignificar sua história, mantendo vivo o vínculo com o público que acompanhou cada fase de sua jornada. E aí, o que você achou dessa notícia sobre Fábio Júnior? É realmente uma situação que mexe com todos nós que admiramos o trabalho dele. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e diga o que achou deste vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando as notícias do mundo artístico, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. Até o próximo vídeo!